Iniciando a parte de destilação, então, a gente vai olhar o caso mais simples, que é a destilação flash. Vai olhar como que calcula ela, para que ela serve e quais são as particularidades desse tipo de operação unitária. A destilação flash, então, ela é utilizada como uma operação de um estágio só. Então, o que isso significa? A gente não tem vários pratos dentro da coluna. Ele é um reator em que a gente vai alimentar a solução e a gente vai ter duas correntes de saída. Essa coluna ela tem que trabalhar com uma pressão inferior à pressão de saturação da mistura e a gente vai ter uma vaporização parcial dela. Então, a mistura que entra aqui, por exemplo, benzeno e tolueno, vai ter uma evaporação parcial aí do benzeno. Um pouco de benzeno e tolueno vai sair na parte de baixo, considerando aqui que a gente tem um sistema muito bom que vai estar separando o benzeno, mas normalmente sai os dois componentes nas duas correntes. E a gente vai estar utilizando, nesse caso aqui, essa coluna como uma pré-separação. Então, como ela só tem uma limitante do equilíbrio entre essas duas composições aqui na temperatura e pressão que a gente estiver trabalhando, a gente pode utilizar ela antes de outras colunas flash, que podem operar em série, a gente vai dar uma olhadinha nisso hoje. Ou a gente pode colocar, por exemplo, uma coluna com estágios na sequência. Então, faz uma pré-separação, um equipamento mais simples, e aí utiliza o equipamento mais complexo exatamente para um sistema mais eficiente. Porque nesse caso aqui a gente vai ter um baixo grau de separação, a gente não vai ter uma separação adequada como a gente gostaria. A destilação flash ela vai ocorrer com a redução de pressão. Então, a pressão de operação aqui, ó, ela tem que estar reduzida quando comparado com a alimentação. Isso pode ser feito com, por exemplo, uma válvula de expansão aqui. Então, a gente vai ter uma mudança de pressão por meio de uma válvula. A gente tem uma diferença aqui, uma redução da pressão rápida. Então, é uma despressurização que vai fazer com que a gente tenha uma evaporação aqui parcial da mistura. Ou o próprio equipamento vai estar operando numa pressão inferior à da mistura. Então, aqui a gente faz a separação dentro do equipamento. Qualquer um dos dois casos, a gente vai ter aí as correntes de vapor e líquido que vão estar saindo aqui em equilíbrio termodinâmico aqui dentro. Então, a gente vai ter, talvez, pode ter ou não, uma liberação de calor aqui dentro da coluna. E a gente tem que ter um trocador de calor aqui para estar aquecendo essa alimentação. Então, a temperatura aqui ó, da alimentação e a que entra na coluna propriamente dita, elas são diferentes porque a gente tem um aquecimento. Então, por um trocador de calor aqui. Quando a gente for considerar o balanço de energia, é interessante a gente prestar atenção nessas duas fontes de calor que tem no sistema. Todas as correntes aqui têm a entalpia dela especificada, porque a entalpia vai depender aí das condições, por exemplo, da temperatura. E a gente vai ter variação entre ela no decorrer do sistema todo aqui, certo? Então, aqui a gente tem uma corrente vapor que vai estar saindo com a composição Y e uma corrente líquida que vai estar saindo com a composição X. Normalmente, a gente vai monitorar a composição de um dos dois componentes se a gente estiver trabalhando com uma solução binária. A gente precisa dar uma ênfase também que a temperatura de operação aqui, que a gente vai estar fazendo a destilação simples ou destilação tipo flash, ela tem que estar entre a temperatura do ponto de bolha e a temperatura de ponto de orvalho da mistura, para a gente poder ter essa mudança de fase aqui e essa evaporação parcial de um dos componentes, do componente mais volátil. A coluna aqui ó, que a gente tinha inicialmente, ela pode estar sendo colocada em cascata. Ou seja, a gente pode trabalhar isso aqui em série. Aqui, no caso, a gente tem 5 colunas que estão trabalhando em série. E a gente vai estar dividindo aqui, ó, depois da alimentação, as colunas que vão estar trabalhando com a fase vapor, ou seja, vão estar focando no componente mais volátil. E as colunas que vão estar trabalhando com a fase líquida que está saindo da primeira coluna. Então, os componentes menos voláteis. Aqui, ó, as correntes de cima a gente chama de separação de topo e aqui embaixo as correntes de fundo. Então, vocês podem ver que a nomenclatura como sendo B de fundo aqui e T de topo aqui na parte de cima. Então, o vapor que sai da primeira coluna, ela vai subir, ele tem uma composição e ele vai adentrar numa segunda coluna, com uma condição diferente de pressão e temperatura. Nessa condição diferente, ele vai gerar um vapor, que a gente vai chamar de vapor T2,
e vai gerar um líquido que a gente vai chamar de líquido T2. E aí, esse vapor aqui, ó, que é o que nós temos interesse, ele vai entrar numa terceira coluna. Essa terceira coluna vai estar com uma condição, de novo, diferenciada, e a gente vai estar separando aqui, ó, o sistema mais um pouquinho, então tendo uma concentração ainda maior do vapor. Se a gente tiver várias colunas em sequência, a gente consegue estar separando de uma maneira adequada, porque a gente vai estar fazendo com que cada uma delas opere como sendo um estágio. Aqui, a parte de baixo, as coluninhas verdes, elas vão estar trabalhando com a parte líquida. Então, o nosso foco aqui seriam os produtos líquidos, concentrar cada vez mais o líquido, e aqui as correntes vapor, que vão sendo retiradas no decorrer de cada uma das colunas. Vocês podem perceber que as linhas tracejadas são sempre indicando correntes de vapor. Reforçando o que eu falei, então as correntes que estão dentro de cada uma das colunas, elas estão operando em equilíbrio entre as fases líquidas e vapor. Então, elas estão em equilíbrio termodinâmico, ou seja, o potencial químico das duas fases é igual, ou a fugacidade dos dois são iguais. Além disso, a gente tem o equilíbrio mecânico e termodinâmico também, que tem que estar sempre sendo aplicado. Para a gente estudar as misturas binárias, ou seja, que elas têm dois componentes, a gente vai olhar aqui uma coluna simplificada e vai ver quais são as equações de balanço de massa e energia para cada uma delas. Então, aqui, ó, as correntes de entrada de alimentação a gente sempre vai estar nomeando como sendo F, e aqui a gente tem a composição dessa corrente. A gente não está colocando nem X nem Y, porque ela normalmente é uma mistura de fase líquida e fase vapor. Então, a gente vai utilizar a nomenclatura como sendo Z. Então, ZF é a composição de um dos componentes que a gente vai estar olhando na corrente F de alimentação. A gente tem aqui em cima a fase vapor, que também pode ser chamada de D, de destilado. Então, ela tem uma composição Y aqui, ou a gente pode chamar de XD, em alguns livros vocês vão encontrar dessa forma. E aqui a gente tem o fundo, que a gente pode chamar de L, de fase líquida, ou B, que é fundo em inglês. E a gente pode estar chamando aqui também de XB. Em alguns casos vocês têm só X, em alguns casos vocês têm XB. A energia fornecida pelo trocador de calor para esquentar essa corrente, então, vai ser o QH. E o calor trocado aqui dentro da coluna, dentro do flash, que pode ser liberado para fora, vai ser chamado de Q. O balanço global, então, é aquele em que a gente vai olhar a parte toda da coluna. Então, a gente tem a corrente F entrando e sendo dividida em duas. Então, a corrente F vai ser igual à corrente de vapor mais a corrente de líquido. Se a gente fizer o balanço por componentes, a gente sempre vai estar analisando um dos dois componentes, normalmente o mais volátil. Se a gente está olhando o mais volátil, então a gente pega a composição desse mais volátil na fase de entrada de alimentação e multiplica pelo fluxo molar ou fluxo máximo da fase inteira aqui, ó. Então, da corrente inteira F. E aí, a mesma coisa aqui, composição do componente que a gente estiver analisando para a fase vapor, vezes a própria fase vapor que indica o fluxo, e a mesma coisa para a fase líquida. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, essas duas, na verdade, já partem para dar bastante informação para a gente. Aqui, ZF, no caso, é a fração molar do componente mais volátil, se a gente estiver olhando para o componente mais volátil aqui, obviamente, e independe da fase que ela vai se encontrar. Então, por isso que eu falei para vocês que a gente utiliza Z. Não interessa se ela está na fase líquida ou vapor aqui dentro, é uma mistura para a gente. Então, a gente vai ver os números de mols que tem dentro dessa corrente toda aqui, do componente mais volátil, e vai dividir pelo número de mols totais aqui dentro dessa corrente. Já o balanço de energia, a gente pode fazer o balanço de energia global, então olhando o sistema inteiro aqui, a gente vai ter as entalpias de cada uma das correntes sendo multiplicada pelo fluxo delas, e a gente tem as unidades de calor aqui, ó. Então, o calor que é fornecido aqui no trocador de calor está aqui como uma entrada, e o calor que pode ser liberado pelo flash está aqui como uma da saída. Então, a gente tem aqui do lado que entra é igual ao que sai. Então, entrando a corrente F e saindo as correntes V e a corrente L. Se a nossa coluna for adiabática aqui, ou seja, se ela estiver isolada e não estiver transferindo calor para fora, esse valor aqui é zero, então esse valor de Q aqui é igual a zero e o balanço fica reduzido a esse aqui.
Já no volume de controle aqui, ó, dentro do trocador de calor, a gente tem mais uma análise que a gente pode fazer. A corrente F aqui, com a entalpia que ela está entrando, que vai depender da composição e da temperatura, ela somada com esse calor que a gente está inserindo, vai ser essa própria corrente F aqui, que a vazão não muda, mas agora uma outra entalpia que vai depender da composição que a gente tem aqui e principalmente da temperatura que está saindo do lado de cá. Então, a variação de temperatura aqui ó, pode indicar para a gente a variação de entalpia também. Então, é uma coisa bem importante para a gente estar analisando. E a gente tem aqui o balanço entre as correntes, né? Então, a corrente F, a corrente vapor e a corrente líquida, pelas entalpias de cada uma delas. Lembrando que quando a gente tem uma variável multiplicada pelo parênteses e uma vírgula dentro, isso aqui sempre indica que a composição aqui, a entalpia 1, ela é função da composição e da temperatura, ok? A entalpia, então, ela pode ser calculada ou ser fornecida em algumas tabelas, dependendo da temperatura que a gente tiver. A gente fica com incógnita, então, a quantidade de calor que tem que ser inserida pelo trocador de calor para poder resolver. Outra variável que a gente vai definir agora, então, é a fração de alimentação que é vaporizada, a gente vai chamar de F minúsculo. Ela vai representar para a gente quanto do que entra vai virar vapor, ok? Então, se for 50% aqui, 0,5, a gente tem que metade da alimentação virou fase vapor, foi vaporizada. Aqui a gente tem o balanço de massa por componente, sendo que eu isolei aqui ó, o Y, que é a composição da fase vapor. Então, passou dividindo aqui os dois vapores. E se eu pegar essa relação aqui e colocar dentro dessa daqui, a gente vai obter essa outra linha de operação aqui que a gente pode estar trabalhando. Então, as linhas de operações, elas vão servir para a gente para indicar qual é o equilíbrio. Então, se a gente tiver o gráfico XY da mistura, se a mistura for binária, a gente consegue determinar qual que é o valor de equilíbrio que a gente conseguiria de separação em cada uma nas condições que a gente vai trabalhando. Então, o mais legal agora é ver um exemplo e ver como é que isso funciona. Antes de ver o exemplo, então, a gente vai definir a fração da corrente de alimentação que vai permanecer na fase líquida, ou seja, a quantidade que não evapora aqui, então a gente vai chamar de Q, que é a mesma coisa que 1 menos o F, que é a parte que evapora. E essas equações que a gente tem, a gente vai chamar elas de retas de operação e vai usar elas agora no gráfico YX, e além de utilizar também os balanços de massa por componente e global. Para a gente obter uma reta, a gente precisa conhecer dois pontos e poder colocar ela no gráfico, ou conhecer um dos pontos e a inclinação da reta. Então, essas duas formas aqui a gente vai estar utilizando para poder desenhar e obter qual que é a fração de equilíbrio do nosso sistema para a condição de operação que a gente vai trabalhando. A gente vai estar trabalhando agora com uma mistura de N-heptano e N-octano e a gente vai fazer uma destilação flash nele. Então, a gente tem aqui o gráfico YX para essa mistura. Ele está indicando para a gente aqui o N-heptano. Então, se aqui tem 100% de N-heptano, tem 0% de N-octano. A gente vai colocar esse sistema operar a 1 atm 30 graus Celsius. Então, esse gráfico aqui ele tem que estar adequado para essas condições. E aqui no enunciado está dizendo para a gente que vai vaporizar 60% da alimentação. Então, daqui a gente conhece o nosso valor daquela constante F. Certo? Está pedindo, então, a composição do líquido e do vapor que a gente vai obter. Então, está pedindo aqui para a gente o X e o Y para essas condições que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai tentar resolver isso aqui agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os dados que foram fornecidos. Diz no enunciado que a mistura é equimolar, ou seja, tem a mesma quantidade de mols para cada um dos componentes. Como temos só dois componentes, o ZF, então, vai ser 0,5. Está dizendo que a pressão de operação é 1 atm e a temperatura é 30 graus Celsius, então o gráfico tem que estar adequado para essas condições. E está dizendo para a gente também que quer vaporizar 60% da alimentação. Então, o nosso F minúsculo aqui, não é a corrente F, é a fração que é vaporizada, é 0,6. Vamos, então, tentar encontrar a linha de operação. A gente tem duas formas para essa linha de operação. Se a gente conhecesse os fluxos das correntes, a gente utilizaria a primeira, mas a gente conhece a composição da corrente F e
a fração vaporizada, que seria o F minúsculo. Então, daqui, ó, eu consigo substituir os valores e vou encontrar uma equação de reta. Então, quando eu coloco aqui o valor de 0,5 para ZF e de 0,6 para F, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Y igual 0,83 menos 0,67x. Agora, a gente vai desenhar essa linha de operação aqui no gráfico para ver como isso vai funcionar. Para a gente poder desenhar a nossa reta, a gente precisa obter dois pontos. Então, qual é a maneira mais fácil? A gente coloca valores de x e encontra qual é o valor de y, certo? Uma curiosidade é que sempre o valor da alimentação vai estar aqui, então, se vocês, em cima da diagonal. Se vocês colocarem aqui, se a gente colocar o valor de 0,5 aqui, a gente vai encontrar o y como sendo 0,5 também. Se a alimentação for diferente, isso vai acontecer frequentemente. Na dúvida, coloca o valor aqui. Então, o que a gente vai fazer? 0,83 menos 0,67 vezes 0,5 e vai obter o valor de y igual a 0,5. Qualquer outro ponto aqui, ó, vocês vão obter essa reta. Essa reta é infinita para um lado ou para o outro, independente do conceito matemático. O mais fácil, geralmente, é a gente tentar pegar aqui nos eixos, certo? Quando y é igual a 1 ou quando x é igual a 0. Então, no nosso caso aqui, vamos tentar com x igual a 0. Vou multiplicar aqui, ó, essa parcela por 0, eu vou obter o y igual a 0,83. E aí, eu faço esse outro pontinho aqui, ó, dentro do gráfico. Então, agora, como eu tenho dois pontos, eu posso juntar os dois pontos por uma reta, certo? E aí, o que eu preciso agora é saber justamente onde está essa linha de equilíbrio, aqui na curva de equilíbrio. Então, esse ponto aqui é o que me interessa agora. Então, eu já descobri onde ele está, agora eu tenho que achar quem é x e quem é y a partir dele. Então, se eu vier aqui, ó, na vertical e bater aqui no eixo horizontal, eu vou achar o valor de x para o n heptano, que é aproximadamente aqui, então, 0,39 ou 0,38, ok? Se eu pegar, então, para a esquerda, eu vou estar achando o valor de y, e o valor de y aqui para a gente é 0,58, certo? Fica aqui, então, mais um exemplo para vocês tentarem resolver. Então, tem vários dados aqui para vocês tirarem. Eu sugiro que vocês leiam e tentem encontrar as retas de operação e verificar se a gente consegue resolver o sistema só com as informações que são dadas aqui, ou se precisa de mais informação e aí partir para a letra B. Esse terceiro exercício, ele teria, então, várias colunas em série, sendo que para todas elas o F vai ser igual a 0,5, e a gente conhece aqui, ó, a alimentação, tanto a vazão quanto a composição de n-hexano dela. Então, o que a gente vai fazer? A partir desse gráfico de n-hexano e p-xileno, a gente vai separar e a gente vai verificar o que saiu aqui na fração de vapor, o que saiu na corrente de vapor, e essa corrente aqui ela vai ser a alimentação da próxima. Então, a gente faz o procedimento gráfico para essa primeira e vê as duas respostas. Essas duas respostas a gente vai seguir aqui e vai fazendo a sequência. Eu numerei elas diferente aqui para elas ficarem um pouquinho mais limpas, então a gente não tem tanto índice na parte inferior aí das correntes. Ela vai ficar com essa cara aqui, então a primeira coluna a gente vai ter que encontrar essa equação, e aí a nossa coluna 2, ela vai ser a parte de vapor que vai estar aqui, então a gente vai depender da fase Y, que vai estar para cá. Essa vai ser minha nova alimentação, e aí eu vou gerar a coluna nova, e aqui, ó, descendo, eu vou ter a alimentação líquida, que vai para a coluna 3. Então, fazendo a linha de alimentação aqui para as outras duas novas, a gente vai ter a corrente aqui, ó, que vai subir, e aí é vapor que vai me interessar para a coluna 4, e a corrente aqui de baixo que vai descer, e aí vai me interessar para aqui o X para a coluna 5. E aí eu vou obter mais duas retas aqui. Então, no total, a gente vai fazer o procedimento 5 vezes e vai obter 5 retas diferentes, ok? Para conseguir a composição de todo mundo aí. Para a aula de hoje é isso, gente. Então, qualquer dúvida é só perguntar. E até mais!